Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Leis e Negócios. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo assuntos relacionados ao mundo empresarial, jurídico, trazendo informações, novidade. Quero aproveitar para convidá-los a acompanhar os nossos podcasts no YouTube e curtir, compartilhar com os amigos, com os colegas, porque quanto mais pessoas nós conseguimos levar as informações, melhor. Porque a pessoa bem informada ela é mais bem preparada para enfrentar as dificuldades, E hoje nós vamos falar um pouco dessas dificuldades, principalmente para empresas, empresários, E trouxemos aqui duas convidadas maravilhosas, que são advogadas aqui na Lopes e Castelo. Sou suspeita, para dizer, mas vocês vão estar aqui ouvindo duas pessoas que têm muito conhecimento na área, que é a doutora Jaqueline, advogada civil. Tudo bem, Jaque? Tudo. Queria agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e poder passar um pouquinho do meu conhecimento em relação à recuperação judicial para vocês. Doutora Jocelísia também está aqui conosco, estreando no nosso podcast, Jocelísia? Boa tarde a todos. Quero dizer que estou muito feliz de estar participando hoje do podcast e acredito que o assunto de hoje vai render bastante, porque tem muita informação. Muita informação mesmo. Então, nosso debate hoje, o nosso diálogo é para trazer um pouco de informações sobre recuperação judicial, falências. É uma condição que tem aumentado muito, Os nossos tribunais têm acusado um aumento significativo desse tipo de demanda, Nós temos um estudo que foi feito pela FEComércio, salvo engano, acho que em 2023 ou 2024, que mais de 7,2 milhões de empresas estão inadimplentes no país, o que representa mais de 30% dos negócios ativos, E a gente sabe que a maioria das empresas que são afetadas, por essa dificuldade são pequenas empresas, médias empresas, E muito também a área de serviço, São os pequenos empresários, Também tem um índice que fala que de janeiro de 2024 para janeiro de 2025, esse índice subiu para 9%, ou seja, é um crescimento muito grande, A gente não está falando de poucas ações de recuperação judicial, a gente está falando de um número expressivo de empresas que estão pedindo socorro em decorrência à crise financeira mesmo, Sim, e como o nosso podcast ele é direcionado para um público diverso, desde estudantes de direito, colegas que militam na área da advocacia, empresas, gestores de empresas, a parte administrativa. É bom a gente trazer um pouco a explicação, o que é a recuperação judicial? O que diferencia a recuperação judicial da falência, por exemplo, Jocelísia? Então, doutora, a recuperação judicial é um procedimento instituído pela Lei 11.101 de 2005. Essa lei, ela traz os requisitos e o procedimento para que a empresa possa fazer um pedido de recuperação para se reestruturar, para continuar suas atividades. O foco é preservar as atividades da empresa. Manter a preservação da empresa, o emprego dos colaboradores e a função social da empresa. E qual que é a diferença entre recuperação judicial e falência? Na recuperação judicial, a empresa acredita que ela ainda tem condições de se reestruturar e continuar no mercado. Enquanto a falência é quando a empresa ela já não tem condições de manter as suas atividades e tem que fazer ali a liquidação do seu ativo e pedir o encerramento da empresa de forma já regular. Algo mais drástico, então, Isso. Já está ali, digamos que na finalização da empresa. Que com o encerramento da empresa, começa a se vender os ativos para ter o pagamento dos credores, Que aí começa a vender, se a empresa estiver em funcionamento, vai o administrador judicial lá, faz o fechamento da empresa, faz o balanço de tudo que encontra de bens e começa, vai um perito e tudo mais, e aí começa a vender todos os ativos que a empresa tem para poder pagar os credores. Já na recuperação judicial, é feito um processo exatamente com plano de recuperação judicial e tudo mais para que esses credores sejam pagos no decorrer do processo e mantendo a empresa viva. Essa é a grande diferença. Tá. E a gente escuta muito, dos empresários que eles acham que a recuperação judicial ela é uma medida que se aplica a qualquer crise, a qualquer situação de crise. Estou passando por determinada dificuldade, talvez a saída seja fazer uma recuperação judicial, porque aí eu tenho deságio nos pagamentos, tenho algumas coisas que possam facilitar a minha retomada, o meu fôlego. Mas, doutora Jaqueline, qualquer empresa pode pedir recuperação judicial? Não,
Então, na verdade, qualquer empresa pode pedir a recuperação judicial. Mas em qualquer situação? Se ela vai ser deferida, já é outra coisa. Quais são esses requisitos? Para poder pedir a recuperação judicial, a empresa tem que ter 2 anos de funcionamento. Ela não pode ter nenhuma ação penal administrativa contra a empresa, não ter pedido nenhuma recuperação judicial e não ter pedido nenhuma falência. Feito isso, a empresa vai entrar com uma petição inicial. Ela vai buscar o advogado dela, claro. Esse advogado vai fazer uma petição inicial falando os motivos do porquê a empresa precisa entrar em recuperação judicial. Vai explicar do cenário e junto com isso vai juntar vários documentos. Balancetes, relatórios, patrimônio da empresa, documento dos colaboradores em relação à folha de pagamento, certidões e tudo isso. Feito isso, o juiz vai analisar esse pedido e ele pode ser deferido ou não. Se ele não for deferido a recuperação judicial, cabe recurso disso. Se o juiz ficar em dúvida se vai ser aceito ou não a recuperação judicial, ele pode pedir uma constatação prévia, que foi um modificativo da lei. Por que acontece? Infelizmente, muitas empresas começaram a entrar de forma... com má fé mesmo, né? Sim, até em busca dos benefícios, exatamente, né? Porque a gente sabe que na recuperação judicial, a forma de pagamento beneficia muito a recuperanda. E, infelizmente, prejudica o credor, em muitos casos. Só que aí muita empresa começou a entrar de forma... deliberada, né? Exatamente. E aí, por conta disso, o juiz... em muitos casos, o juiz, quando verifica isso, ele pede essa constatação prévia, né? Ele nomeia uma empresa específica e essa empresa vai até a recuperanda, verifica se a empresa de fato está em atividade, tira foto de tudo, pede balancete, analisa toda a relação de credores e faz um relatório minucioso para o juiz, dando o parecer dele no final. E aí, com base nisso, o juiz toma a decisão dele, se defere ou indefere a recuperação judicial. Por isso que é importante as empresas, né, elas estarem bem documentadas e bem ricas, né, de informações. Exatamente. Antes de fazer o pedido da recuperação judicial, né? Porque é uma coisa que não adianta só escrever ali na petição, né, pegar um advogado, escrever na petição, fazer o pedido, sem ter uma análise prévia, né, dos números da empresa, das condições, quais são os credores que ele tem ali que ele está inadimplente com eles para fazer o pagamento, né? Porque é um dos requisitos, eles têm que apresentar obrigatoriamente a relação dos credores deles. E aí, com base em toda essa documentação, o juiz dá o parecer. Quanto mais completo tiver, melhor é. Então, é muito importante você procurar um escritório que seja especializado em recuperação judicial. Infelizmente, a gente sabe que existem muito advogados picaretas, assim, dicas de passagem, que fala que entende. Só que não entende. Recuperação judicial é um procedimento totalmente diferente do que do procedimento comum. Sim. Eu falo que a lei de falências, eu acredito que é uma das leis, a lei 11.101 de 2005 é uma das leis mais complexas, mais complexas e ao mesmo tempo ela tem tudo, todo procedimento você tem que fazer, mas ele tem que seguir do passo a passo e qualquer errinho que você tiver, qualquer coisa você vai prejudicar o seu cliente. Quando é uma recuperação judicial, a gente não está falando de uma ação de 10 mil reais, a gente está falando de 1 milhão, vultoso, vários, a gente tem processos de recuperação judicial que é bilhões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não são todos os créditos, né, Jaqueline, que podem ser colocados na recuperação judicial, né? Que muitas empresas se confundem nisso também, acham que pode colocar qualquer tipo de dívida nesse plano de recuperação, né? Na verdade, todo crédito, toda dívida pode ser incluída. Só que, vamos supor, para poder entrar na recuperação judicial, tem que ser o débito feito até o dia do pedido de recuperação judicial. Por exemplo, eu fiz o pedido no dia 1º de junho. Eu só vou poder incluir os débitos até que foram emitidos o fato gerador até essa data. Se for no dia 2 de junho, ele já não entra na recuperação judicial. Aí o credor pode pedir esse valor do débito através de medidas judiciais. Então, só entra na recuperação judicial aquele débito feito até o pedido da RJ. Entendi. E aí, quais são as medidas iniciais ali tomadas pelo juiz de frente de um pedido desse? Após a constatação prévia, quais são os próximos passos? Assim que o juiz defere a recuperação judicial, ele faz um despacho com várias determinações, mas a principal dela as duas principais delas são a nomeação do administrador judicial,
que ele venha a ser um auxiliar do juiz. Ele tem que ser totalmente imparcial, mas ele é aquele que vai dar sempre a opinião para o juiz e vai tomar vai ter alguns procedimentos que vai ser a cargo dele. E o segundo procedimento é ele deferir o período de blindagem. Ou seja, todas as ações de cobrança, ações judiciais, execuções, elas ficam suspensas pelo período de 180 dias. Que é o conhecido stay period, né? Isso. Ou blindagem, que também pode ser usada as duas nomenclaturas. E esse período pode ser prorrogado por mais 180 dias, se for comprovado a necessidade da empresa. E aí o papel do administrador judicial tem uma influência muito grande, né? Porque ele que faz todo, né, esse meio de caminho aí entre empresa, credores e o próprio judiciário, né? Exatamente. Dentro aí da figura do administrador judicial, qual que seria o papel dele? O administrador judicial, ele faz a condução ali do processo, né? Ele verifica se a recuperanda está, de fato, se ela está seguindo o plano de recuperação que ela apresentou e se está trazendo de forma correta toda a documentação, toda a questão para os credores, né? Valorizando ali a participação dos credores e do judiciário como um todo. Mas é importante fazer o adendo que assim que o administrador judicial ele é nomeado, ele tem a opção de aceitar ou não a recuperação judicial. Ele aceitando, ele vai assinar um documento que é um termo de aceite, e que é um documento que aqui em São Paulo, por exemplo, o próprio administrador faz esse documento. Em outros estados, por exemplo, no Distrito Federal, o juiz faz o termo, o AJ faz a impressão, ele assina e depois junta nos autos. Feito isso, ele tem que fazer uma petição que ele vai deixar disponível os canais de comunicação com ele, que é pelo e-mail, ele vai explicar do site e tudo mais. E fora isso, ele tem, a partir do momento que ele aceitou a recuperação judicial, ele tem o prazo de 10 dias, 10 dias corridos, tá? É importante dizer isso. Falência e recuperação judicial é sempre prazos corridos. Feito isso, ele vai ter 10 dias para encaminhar aos credores uma carta, notificação, informando que a empresa X entrou em recuperação judicial na data tal, e nela tem que ter obrigatoriamente o nome da empresa, os dados do processo, o valor do crédito de cada credor e a classe que ele se encontra. Entendi. E aí é muito importante, após que o credor receba essa carta, ele busque um advogado, né? Sim. Para que o advogado, que seja especialista na área, tome as melhores providências, né, no caso. Porque muitas empresas, quando recebem esse tipo de carta, elas ficam muito na dúvida, né? De que, eu tenho que acatar tudo que foi apresentado, se encontrar alguma informação incorreta, ou mesmo no valor do crédito que é apresentado, eles podem divergir disso ou impugnar isso também, né? Podem. Então, isso é muito importante o credor também saber até quando o crédito dele pode entrar na recuperação judicial. E por isso que é relevante procurar um advogado. Porque vamos supor, o cliente te procurou com a notificação. Ele fala, olha, doutora, aqui tá falando que a recuperando tá me devendo R$10 mil. Só que eu tô olhando aqui essas notas, na verdade é 20. Aí você pede pro cliente te encaminhar tudo. Aí você, a hora que você passa a analisar, você verifica. Bom, 10 de fato já está rolada na recuperação, tá ok. Essas outras 10, nem todas entram na recuperação judicial. Porque algumas foram emitidas após o pedido de recuperação judicial. Entendi. Porque ela tem que ser emitida até o dia do pedido. E aí o que acontece? Muitos clientes mandam falando que é 20, mas na verdade é 15. Porque nem todas podem ser cobradas. Aí essas que a gente não inclui na recuperação judicial, a gente pode entrar com uma ação de cobrança. Agora, essas que podem entrar, a gente pede a inclusão através de divergência, através de uma habilitação de crédito. Para pedindo que seja considerado esses demais créditos que não foram apontados inicialmente. Tá. E aí, passada essa fase inicial de apresentar os valores e tudo mais, vem aí o momento de ter uma deliberação, né? De se apresentar o plano, ok, essa é a nossa dívida, nós pretendemos pagar como? Aí eles têm que apresentar, né? O valor que eles chegaram, a forma de pagamento, os detalhes, né? As minúcias, né? Como que esse plano de recuperação ele é aprovado na prática, Jocelise? O plano ele é apresentado e os credores vão verificar as condições que foram apresentadas nesse plano.
E dependendo da sua percepção, né, falar, não, isso aqui não ficou bom para essa classe, um exemplo, eu sou da classe trabalhista, e a proposta apresentada não é favorável, aí eu tenho a opção de apresentar uma objeção a esse plano. Se for apresentada qualquer objeção ao plano, aí será marcada uma Assembleia Geral de Credores, uma reunião onde os credores vão discutir sobre os créditos, sobre as propostas ali colocadas no plano. Né? Entendi. Se haver aprovação por mais da maioria das classes que vão estar representadas nessa Assembleia, o plano será homologado pelo juiz e a empresa continuará seguindo esse plano até finalizar a recuperação judicial. E se a empresa não cumprir o plano? Começa, geralmente assim, né? Que nem acordo que a gente faz na justiça, né? Começa ali a pagar alguns meses, aí de repente para. O que acontece? O que os credores podem fazer? Os credores podem pedir a falência da empresa, né? Se ela não cumprir o plano, pode convalescer em falência. Não só os credores podem pedir a falência, como também o Ministério Público, o administrador judicial. Se for visto que o plano não está sendo cumprido, pode requerer a falência. Além de outras hipóteses também que pode ter a falência. Como, por exemplo, no decorrer do processo, acabar descobrindo que a recuperanda está agindo de forma fraudulenta. Está tendo um crime, está tendo alguma coisa. Então, pode ser pedido a falência da ação. E aí, do processo. Entre a determinação do juiz também. O juiz pode ver, olha, está tendo algumas irregularidades e tal. Também pode pedir a falência da recuperação judicial. Então, a RJ, a gente é um processo muito delicado, com várias etapas. Sim. Então, a gente tem que sempre ficar de olho nos pormenores e tal, cumprir devidamente o plano e tudo mais. A Jo falou sobre a Assembleia Geral de Credores, né? É importante dizer que a Assembleia, ela também não tem só o objetivo de aprovar o plano inicialmente. Ela pode servir para modificar o plano. Por exemplo, a gente chegou na Assembleia e os credores quirografários não concordam com a forma de pagamento. A recuperanda pode propor, então vamos suspender essa audiência e vamos remarcar para daqui 10 dias, 15 dias, para a gente dar continuidade que a gente vai modificar esse plano. Então a GC ela serve, além da aprovação, ela serve para modificar também. Fazer ajustes Exatamente, também, né? O que for necessário. É uma negociação. Em regra, a Assembleia é para fazer essa negociação, né? Dificilmente ela tem aprovação imediata. De primeiro, né? Podemos dizer que zero a chance, né? De acontecer. Eu, pelo menos, eu nunca participei de uma Assembleia que foi aprovada assim de imediato. Sim. Porque envolvem muitas pessoas, né? Muitos credores. E só para explicar um pouco, né? Como você falou do credor quirografário, né? Tem uma ordem aí, né? Do pagamento. Tem preferências, né? Nesse pagamento. Tem. É importante dizer que existe a ordem, que a lei determina, né? A classificação de prioridade do crédito e a ordem de pagamento. A classificação do crédito, ela tem trabalhista, garantia real, quirografários e os microempresas. Os credores quirografários, eles são muito prejudicados, né? Que são a maioria. Ficam no fim da fila. Embaixo, exatamente. Eles ficam aí. Tem muita empresa que realmente cumpre o plano. Tem empresas que até antecipam o plano de pagamento. Eu já vi isso, Vai indo tudo bem, né? Consegue antecipar. Começa a retomar o faturamento, né? A ordem das coisas. Exatamente. E é importante falar que no plano de recuperação judicial, que também é importante a gente entrar nesse assunto, é sobre o deságio que muitas empresas colocam. Que dá, assim, que tem deságios que você vê empresas colocando 50%. E tem empresas que colocam 92%. Nossa Senhora. Então, é por isso que entrou aquela questão, né? Do juiz pedir, de fato, para verificar se a empresa está em crise. Porque, gente, você vê um crédito, seu crédito é de R$1.000. Você vai ter um deságio de 92%, você vai receber R$8. É o mesmo que não receber, né? Exato. E ainda assim, você não vai receber de imediato. Você vai receber daqui 3 anos, a partir da homologação do plano, parcelado ainda. Isso é bom até que você tocou nesse assunto, porque muitas empresas, elas acham que esse processo todo é muito rápido. Entrou com recuperação, já aprovou o pedido, quando é que eu começo a receber? Não é bem assim, né? Assim. Às vezes, depois mesmo da aprovação, ainda colocam uma carência, né? Para iniciar o pagamento. Então, é um processo que é demorado. E a depender ainda do valor vultuoso da empresa, né? Que pediu a recuperação, no valor das dívidas. Né? Esse processo costuma demorar muito, né? Olha, pelo que eu tenho acompanhado na prática do processamento da recuperação judicial
até uma Assembleia Geral de Credores leva em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Porque até ter a Assembleia Geral de Credores, tem que ter publicado o edital da primeira relação de credores, depois o segundo edital com a relação do administrador judicial, verificando as divergências de crédito, depois tem a objeção do plano. Então, isso, assim, a gente falando que teoricamente seria prazos corridos, teria que ser uma coisa mais célere, mas não é, porque o volume também do processo de recuperação judicial é muito grande. É muito grande. A gente não está falando de um processo de 100 folhas, 300 folhas. A gente está falando de um processo de 20 mil páginas. Até para o juiz, para o administrador judicial, as pessoas terem noção do que está acontecendo no processo, é muito demorado. Eu, por exemplo, sai uma publicação de um processo de recuperação judicial, tem um processo que a gente cuida que ele é enorme, e cada vez que sai a publicação dele, a publicação tem média 50 páginas. E aí eu tenho que olhar folha por folha que cita e tal. Então é um processo, assim, muito extenso. Demais, né? Muito. Então, gente, não é rápido, Não é rápido. Então, assim, recebeu a cartinha do administrador judicial informando que o crédito foi incluído ali na recuperação, né? Vamos ter paciência, porque é um processo que demora por anos. E aí, se você considerar ainda, a depender de onde for distribuída a ação, tem várias que já são sobrecarregadas normalmente, né? Diante de tantos pedidos ainda que vem surgindo, eu acho que essa demora ainda aumenta, em que pese o processo tenha sido um pouco mais simplificado pela tecnologia, ainda é um processo que demora muito, né? Porque, como você falou, é complexo, né? E às vezes envolve outros profissionais, né? Que envolve administrador judicial. São várias pessoas que recebendo publicação, e aí cada um tem o seu prazo dado por lei, né? Para que as empresas consigam acompanhar isso e apresentar suas impugnações, suas divergências, né? Até mesmo para o próprio administrador. Como ele é o administrador judicial, ele é auxiliar do juiz, o juiz muitas vezes... Ele não pode tomar partido, né? Ele atua ali como um fiscal e um organizador, né, do processo, né? Só que o administrador ele tem muitos prazos também. E às vezes ele acaba pedindo a suplementação de prazo, porque assim, ele tem que apresentar a relação de credores, a divergência. Só que assim, tá juntando no processo, às vezes o sistema falha, é bem complicado mesmo. Sem contar os inúmeros, às vezes, agravos que surgem no meio do caminho, né? Porque tem aquele que não concorda com a decisão, aí agrava, às vezes suspende o que está acontecendo ali no processo. Então, é algo que realmente demora, né? Mas a gente tem que pensar também que esse aumento agora, né, de demandas de recuperação judicial mostra muito pra gente um cenário, né, econômico, político que a gente está vivendo, sim, que às vezes já vem trazendo ali um resquício até da própria pandemia, né, que a partir da pandemia muitas empresas entraram em crise e algumas até agora não conseguiram se recuperar, né, mas também tem que ver o lado bom que muitas das empresas, né, que fazem o pedido de recuperação judicial conseguem, né, Jaqueline, retomar a atividade, né? Consegue. Pela minha experiência, pelos processos que eu acompanho, eu posso te falar que 90% mais ou menos dessas empresas conseguem se reerguer. Algumas, infelizmente, acabam pedindo falência, ou elas pedem, ou os credores pedem por falta de pagamento. Sim, e aí cabe às empresas também fazerem uma autoavaliação, né, dos seus processos internos para evitar chegar numa situação dessa, né? Ou se chegar ao fato de ter que fazer o pedido, fazer um pedido, né, ali com embasamento, com uma estrutura, com profissionais que possam auxiliá-los, né, nesse desenho de plano de carreira, de plano de recuperação judicial, né, para auxiliá-los, né? Se vocês puderem, né, compartilhar com as pessoas que nos assistem algumas dicas, né, Jocelísia, né, das empresas. Bom, para as empresas que acreditam que estão passando, né, por uma crise financeira, ela precisa de fato avaliar se ela tem a capacidade de continuar a atividade, se a atividade dela ainda é viável. De repente, ela pode mudar a atividade dela para tentar se manter no mercado. Agora, em relação aos credores, ao receber uma notificação, né, falando que você tem um crédito para receber em determinada recuperação judicial, verificar se o valor está colocado de forma correta, né, se você tem as documentação ali para justificar o seu crédito e exigir da forma correta, e buscar sempre um especialista na área, né? Porque a recuperação judicial, como a doutora
Jaqueline trouxe, é um procedimento muito complexo, é o procedimento com mais documentos, com mais informações que você tem que trazer. A petição, eu posso dizer que é a maior de todas dentro dos processos judiciais, é a da recuperação judicial. São muitos documentos. É verdade. Numa petição inicial, eu já peguei uma única petição inicial. Para quem não sabe, é o pedido inicial, no caso da recuperação, seria da recuperação judicial. É aquele primeiro contato com a empresa, com o judiciário. Então, só a petição tinha 200 e poucas páginas. Sem contar os documentos. E que nem eu falei, na petição de recuperação, você junta muito documento. Você tem que juntar, assim, foi só o pedido inicial foi 10 mil páginas. Sim. Então, para você analisar, para o juiz analisar, é uma coisa que demora. Toma tempo, né? Exatamente, por isso também um dos motivos da constatação prévia. Que ele nomeia alguém para poder fazer. Tudo bem que quando o perito que faz essa contestação, ele faz também um relatório gigantesco, junta também muito documento, mas é uma coisa mais robusta. Ele consegue chegar a uma conclusão que, de fato, a empresa vai conseguir se reerguer ou não. E aí, com base nisso, o juiz pede. Então, se a gente analisar aqui, brevemente, fez a petição inicial, teve a constatação prévia, aí depois foi deferida a RJ, depois apresentou as habilitações ou divergências de crédito. Nisso, já se passou quase um ano. Aí depois, só é o início, ainda estão iniciando, né? Só nesse procedimento. Então, o credor que recebe essa cartinha, tenha paciência. A culpa não é do advogado. Exatamente. E, na verdade, também não é nem do judiciário, né? É porque é um processo mesmo moroso. Complexo, né? Eu lembro, na época de estágio, eu tinha arrepio quando me mandavam para uma vara de falências, né? De recuperação judicial de falência. Processos físicos. Exatamente. Que primeiro você chegava, né, lá na vara, a fila já estava no elevador, né? Porque quem tem que ir lá olhar o processo, imagina você pegar 20 volumes de processo, cada volume com 200 páginas, e achar ali, né, o que o advogado pediu, achar uma decisão, entender aquilo. Né? E às vezes até para os cartorários também localizarem esses processos, eles faziam até careta, né? Nossa, com certeza. Quando a gente pedia, mas você vai querer ver mesmo? Tem Só esse certeza. despacho aqui, você tem certeza? Não, sem contar os apensos, né? Porque a gente tá falando do processo principal que chegava com 30 volumes. Sim. Mas aí eles tinham os apensos, né? Que ficavam anexos a eles gigantescos. Era terrível. E às vezes se perdiam alguns apensos, né? Ai, nem fala. Aí era dureza. Imagina, era muito mais moroso. Nessa época eu já não trabalhava com recuperação judicial, mas eu imagino que deveria ser muito mais moroso o processo. Porque imagine um credor tentando ver a mesma publicação. E no RJ não existe só um credor. Imagina 300 ali querendo cumprir o prazo de 5 dias. Exatamente. Né? Então era fila para ver o processo. Aí, nossa, devia ser terrível mesmo. E aí, né, é a orientação que vocês estão dando, né? Acompanhe de perto, desde o início, né, de recebimento da carta, né? Ver o que está ali. Já procura um especialista, né, para atender, para auxiliar. Participar, né, das assembleias, né? Para eu... Não pense que, eu vou lá para quê? Né? Não vou receber. Não, vá sim, participe. Para ver, né? Às vezes, quando é um pedido legítimo, né, de boa fé, é sim para reestruturar e de repente essa empresa que está fazendo o pedido volta a ser o seu cliente, exatamente. Inclusive, né, você volta a fornecer para a empresa, inclusive para quem auxilia nessa fase, continua fornecendo, tem algumas, né, algumas benesses também, né, para quem continua sendo fornecedor, né, das empresas. Aí fica a critério da empresa, né? Porque, que nem a senhora falou, as empresas estão passando por crise. Umas tentam fazer acordo e tudo, que nem eu falei. Os títulos que não foram gerados antes da RJ, eles podem ser cobrados. Aí muitas empresas falam, olha, eu tô te devendo, mas eu quero pagar. Então, eu posso pagar em tantas parcelas? Aí tem toda uma negociação por trás, entendeu? E vai de caso a caso com como está a situação financeira da recuperanda. É muito importante a recuperanda, quando for fazer qualquer acordo, quando propor qualquer parcelamento, esteja ciente de fato de que vai conseguir cumprir. Porque é muito complicado. Você faz um acordo, depois você não cumpre o que você acordou, né? E aí deixa as pessoas, né, ali. Mas a vantagem da recuperação judicial é que o credor ainda tem a possibilidade de receber. Por mais que receba menos com deságio... Ou demore mais, exatamente, né? Ainda vai receber. Diferente da falência, que é muito difícil receber. Geralmente, só quem recebe são os credores trabalhistas, né? E o extraconcursais.
porque eles são os primeiros, né? Que vai tirar os honorários do administrador e tal. E depois os trabalhistas. É muito difícil um credor quirografário acabar recebendo. E tem até algumas empresas que compram esses créditos também, né? Tem. Só que aí a empresa tem que ficar ciente que ela vai ter mais um deságio aí nessa venda, né, desse crédito, né? Se ele não quer ficar ali aguardando, esperar para receber durante, sei lá, muito tempo, muitos anos, tem empresas que fazem, né, até a compra, mas talvez um assunto para um outro podcast para a gente tratar, né? Porque aí quem vai ceder o crédito também tem que tomar alguns cuidados, né? Se atentar ao contrato que vai firmar. A sessão de crédito realmente tem crescido muito, tanto na recuperação judicial, não só na recuperação, mas em outras matérias. A sessão de crédito cresceu demais nos últimos tempos. E a gente acaba vendo muito. Eu não sei como é que funciona de fato em relação à negociação do crédito da recuperação judicial. Eu ouvi falar que se eles pagam em torno de 20% do que vale o seu crédito. Só que assim, vale o seu crédito tirando o deságio. Exatamente. Então, se o deságio já está tirando 80%, aí desses 80% você tira mais 20% do que você iria receber. Então, também não sei se vale Tem que avaliar se compensa, né? Tem empresa que está precisando de dinheiro no caixa e acaba assim, aceitando, é o que vai funcionar para ele. Mas para outras talvez não funcione. É importante olhar caso a caso, Sim. Exatamente fazer essa análise financeira e tudo mais. Bacana. Agora já encerrando aqui, né? Passou rapidinho esse tempo aqui com vocês. Para avisá-los que nós elaboramos, a doutora Jaqueline elaborou um e-book que traz aí, né, Jaqueline, a resposta, né, aos questionamentos mais frequentes, né, das empresas, das pessoas em relação à recuperação judicial, em especial no que se refere aos credores, né? Isso. O intuito do e-book foi que a gente percebeu a demanda, né, as maiores dúvidas dos clientes. E assim, por mais pra gente, acaba sendo uma coisa automática. Pra gente já é sistemático. Só que pro cliente não é. Ele não vai entender. E aí, pensando nisso, pensando na dor do nosso cliente, a gente acabou elaborando um e-book que vai ficar aqui disponível a partir de hoje, nesse QR Code que vai estar aqui embaixo na tela. E aí ele fala de forma clara, objetiva, o que é recuperação judicial, quais são os créditos que são sujeitos, o que é a Assembleia Geral de Credores, qual que é o procedimento de forma simplificada do que acontece na recuperação judicial. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato conosco ou com o seu advogado, tá? Mas é muito legal o e-book, a gente fez com todo o amor, carinho e atenção que a gente poderia dar para vocês, pensando realmente na sua dor. Então, compartilha. De forma fácil, né? Que todo mundo consiga entender ali dentro dessa histórico de participações em recuperação judicial, né? Então, tanto o estudante de direito que está com dúvida, né? Ou colegas, ou empresários que estão nessa fase de repente, receber esse tipo de cartinha, que é uma crescente, né? No cenário que nós estamos vivendo. Então, acho que pode auxiliar, tirar as primeiras impressões, né, do que fazer. Eu fiz o teste com a estagiária, eu mandei para ela o e-book, eu falei, vê se você... E expliquei para ela que era recuperação judicial, como a gente está fazendo aqui, mas logo depois eu falei, olha esse e-book aqui, vê se você consegue entender. E ela conseguiu, então passou no teste. Passou no teste, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. Em breve traremos mais temas, mais assuntos, e como a doutora Jaqueline falou, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição. Obrigada, Jocelisa, pela sua participação, doutora Jaqueline. Eu que agradeço. Eu que agradeço, doutora. E até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.